Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Marcos William Zerbas Camacho nasceu em 1968, no bairro do Vila Yolanda em Osasco, em São Paulo. Filho de pai boliviano e mãe brasileira, Marcos Camacho iniciou sua carreira criminosa aos 9 anos de idade, como ladrão na Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. Marcos era órfão e devido ao uso de cola durante a infância na região da Praça da Sé ganhou o apelido de Marcola. Sua mãe morreu afogada quando tinha 9 anos. Do seu pai não se lembra. Diz que aquele que assinou sua certidão de nascimento está morto. Não possui religião, se autodenominando agnóstico. Marcola foi preso pela última vez em 19 de julho de 1999, quando após meses de investigação, policiais das equipes 115 e 119 da 5ª Delegacia de Roubo a Bancos de Patri conseguiram deter Marcola após reconhecê-lo, quando o mesmo fazia uso de um telefone público na Marginal Tietê. Aos 35 anos, Marcola já havia passado grande parte de sua vida na cadeia. Entre seus livros prediletos se encontra Assim Falou Zaratustra de Friedrich Nietzsche, Os Miseráveis de Victor Hugo, entre outros como Gostinho de Ipona. Depoimento na CPI do tráfico de armas. Acredita que a violência é o natural do homem e por isso o autocontrole é necessário para o melhor convívio dos presidiários e também na busca de resultados e dos objetivos almejados pessoalmente e a organização a qual pertencem. Através dessa doutrina e da gestão descentralizada vem disseminando a ideologia do primeiro comando da capital. Em janeiro de 2007, Marcola casou-se com a estudante universitária de Direito Cintia Giglioli da Silva. Em 2005, Cintia foi acusada e presa à suspeita de receber uma mesada de R$15 mil do caixa da facção PCC. No total, ela teria recebido R$90 mil. Por sua determinação, em 12 de maio de 2006, deu-se início ao maior ataque da história recente contra a polícia do estado de São Paulo, com pelo menos 45 mortes, 23 policiais militares, 7 policiais civis, 3 guardas municipais, 8 agentes penitenciários e 4 civis. Segundo setores da imprensa e da justiça, o revide do estado foi desproporcional, uma vez que a polícia teria participado da execução de cerca de 122 pessoas, algumas comprovadamente inocentes ou sem passagem pela polícia. Também por determinação de Marcola, após suposta negociação com o governo do estado de São Paulo, as rebeliões e os ataques foram cessados. Em outras 2 ondas de ataques nos meses de julho e agosto, agências bancárias, lojas e ônibus foram incendiados. Atualmente, cumpre pena em São Paulo. Marcola tem um irmão, Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, de 34 anos. Ele foi preso pelo Departamento de Investigações sobre Narcóticos, DENARC, de São Paulo, em 25 de abril de 2006, na zona leste da capital. Camacho Júnior, conhecido como Júnior, foi um dos protagonistas da fuga do Complexo do Carandiru, em 26 de novembro de 2001, escapando da cadeia com mais 101 detentos, através de um túnel. Desde então, ele era o líder do PCC mais procurado pela Polícia Federal Brasileira. Era acreditada as suas habilidades como bom estrategista dentro do xadrez do crime. Agora, o chefão pode ter que adicionar ao seu currículo o apelido de delator, ou cagueta, na gíria do submundo. No livro Laços de Sangue, a história secreta do PCC, o promotor do Ministério Público de São Paulo Márcio Sergio Gestino e o jornalista Cláudio Tognoli afirmam que Marcola chegou ao comando da facção após ter agido como informante da polícia no início dos anos 2000, denunciando 2 líderes do grupo que estavam acima dele na hierarquia. No mundo do crime, este tipo de traição poderia ser cobrada com a morte do delator. Mas mesmo o promotor Gestino, que acusa o chefão de colaborar com a lei, não arrisca prever o que irá acontecer com Marcola. Nada garante que os membros da facção não pensem que se trata de um estratagema para desestabilizar o grupo. Segundo o livro, ele teria entregue à polícia os números de telefone celular usados por Cezinha, amigo de infância do assaltante, e Geleão, ambos fundadores e maiores lideranças do PCC. Em interrogatório, Geleão afirma que já sabia que Marcola era o delator. O atual líder da facção teria fornecido as informações com a ajuda de sua advogada Ana Olivato, assassinada em outubro de 2002 supostamente por sua participação no esquema. Cezinha e Geleão, que já estavam presos, tiveram suas linhas grampeadas pelas autoridades. Com base na escuta das conversas feitas pelos criminosos,
o Ministério Público conseguiu que fossem transferidos para o regime disciplinar diferenciado na penitenciária de Presidente Bernardes, onde os detentos ficam isolados a maior parte do tempo e têm direito a apenas 1 hora de banho de sol por dia. Assim, o comando da organização criminosa caiu no colo de Marcola e Sandro Henrique da Silva Santos, o Golo, traficante que seria assassinado posteriormente. Ao contrário de Cezinha Geleão, Marcola não era um membro fundador do Partido do Crime. Quando o grupo começou a se organizar dentro do sistema penitenciário na Casa de Custódia de Taubaté, conhecida como Piranhão, ele teria optado por ficar à margem do PCC para dar apoio aos que estivessem detidos. À época, no final da década de 1990, Marcola já era um notório assaltante de bancos com um gosto por carros modernos, relógios caros e roupas de grife que lhe valeram o apelido de Playboy. Posteriormente, quando viu que seria vantajoso se unir à facção, ele, que já era conceituado no mundo do crime, foi alçado à categoria de piloto, um degrau abaixo dos fundadores na hierarquia do grupo. Se por um lado a suposta colaboração de Marcola com as autoridades lhe rendeu o comando, ela também teria feito com que o esquema de centrais telefônicas do PCC, um serviço de ligações clandestino montado pelos criminosos para que seus integrantes pudessem conversar entre si de dentro dos presídios, viesse abaixo. Marcola foi levado para o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, no bairro do Carandiru, mas com um disfarce. Foi ele quem forneceu o número das centrais telefônicas, escrevem os autores do livro. Cerca de 30 centrais a serviço da facção foram desmanteladas graças às escutas feitas, supostamente com auxílio de Marcola. Sua colaboração com as autoridades, no entanto, não teria sido percebida pelos comparsas. Ele retornou para o sistema prisional sem nenhum prejuízo. Para a sorte de Marcola, seu nome não aparecia nos grampos, relata o livro. Sem as centrais, a facção precisou se reinventar e passou a contratar advogados que faziam o papel de pombo-correio entre os líderes. Este grupo de defensores a serviço do crime, chamado de Sintonia dos Gravatas, foi posteriormente desmantelado pela Operação Ethos, em 2016. Sob a gestão de Marcola, o PCC se tornou cada vez mais uma grande empresa voltada ao tráfico e às atividades criminosas para além da muralha dos presídios. As bocas de fumo do Estado tiveram duas opções: ou entravam para o partido ou seriam tomadas à força. Já não havia mais espaço para a iniciativa individual, já que tudo e todos estão integrados dentro da estrutura. Com os presídios sob controle, o foco passou a ser a conquista das ruas, da vida louca, como escrevem os autores. O novo líder também deixou de lado algumas táticas mais agressivas emplacadas pela dupla Cezinha Geleão, como os atentados à bomba. Ao menos 4 ações do tipo foram postas em prática pelo PCC sem sucesso, uma delas contra o Fórum Criminal da Barra Funda. Os 2 chefes do PCC supostamente traídos por Marcola tiveram, respectivamente, um fim melancólico e violento. Encurralado e sem controle nenhum sobre a organização que ajudou a criar, Geleão não viu outra alternativa a não ser assinar um acordo de delação premiada com as autoridades em 2002. Ressentido com as manobras de Marcola, Geleão incriminou o comparsa e chegou a depor como testemunha de acusação em um processo contra ele. Sua colaboração ajudou a prender todos os líderes da facção ligados a Marcola que ainda estavam em liberdade. Atualmente Geleão está no único lugar onde o Estado consegue garantir sua integridade física, isolado em um presídio federal de segurança máxima. Já Cezinha foi expulso do grupo após ser acusado de mandar matar Ana Olivato, ex-companheira e advogada de Marcola, algo imperdoável pelas regras do PCC. Tornado um pária dentro da facção, ele criou um novo grupo, o Terceiro Comando da capital. Foi assassinado no interior da penitenciária em Javaré, em agosto de 2006, possivelmente amando Marcola. Foi convocado a depor na CPI dos bingos, causando polêmica ao confrontar os deputados, diversas vezes, ao responder às suas acusações de roubo com o questionamento: e vocês deputados, não roubam também? Também atribuiu seu título de líder do PCC como exagero. Diz que foi intitulado assim pelo Estado porque está preso, tentando o governo do Estado de São Paulo garantir que a liderança da facção está presa. Em agosto de 2006, Marcola voltou a negar ser líder da facção criminosa durante interrogatório sobre a morte do bombeiro João Alberto da Costa, ocorrida durante a onda de ataques às forças de segurança pública em maio de 2006.
Marcola já foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça pelo assassinato do bombeiro e pela morte do carcereiro Elias Pereira Dantas. Mas sai da frente aí, seus vermes, que o bonde vai passar. Aqui é o primeiro comando, Zona Leste é nós que tá se vir. Mandado sai voado porque o bagulho é louco. Primeiro original, só bandido periculoso. Atitude aqui nós tem, vacilou, tomou na cara. Zona Leste atividade é o bonde que chove baile. Se você não se ligou, os irmãos seguem adiante.